Beleza, então. E aí, galera, tranquilo? É o seguinte, a gente já viu aí como nós derivamos, né? Todas as nossas definições de derivadas. E agora eu vou começar um conceito novo, que é o conceito de integral. É importante que você tenha esse conceito para que você possa resolver, né, as questões e entender mais profundamente a questão. Na antiguidade, né, alguns questionadores eles tentaram definir como é que eu posso achar a área de uma função, certo? Então eu tenho aqui bem mal desenhado uma funçãozinha. Essa função aqui é uma função do primeiro grau, certo? Eu vou chamar ela de f de x, e isso é igual a x. Então perceba que quando eu tenho aqui 1, certo? Eu tenho y igual a 1. Aqui é o meu eixo x, certo? E aqui é o meu eixo y. Então quando eu tenho x é igual a 2, o meu y é igual a 2 e assim vai. Perceba que é bem fácil, encontrar a área dessa função, já que na verdade essa função aqui, ó, a gente sabe que é um triângulo e a área de um triângulo, vou colocar aqui a de x, certo? Ela vai ser nada mais de que a minha base, certo? Que é x, vezes a minha altura, certo? Que é f de x, ou y, né? Dividido por 2. Então perceba que aqui, ó, é o meu f de x. Tá vendo? Essa altura aqui, ó, o meu f de x. E o meu x é essa distância daqui para cá, que nesse caso aqui seria 3, certo? E o meu f de x aqui, já que o meu f de x é igual a x, ele vai ser 3 também. Então, é fácil supor, né, que a área desse triângulozinho ela nada mais é do que x ao quadrado dividido por 2. Pois bem, mas calcular essa área aí é tranquilo, né? Agora, porque essa função é uma função linear e tudo mais, e a gente pode fazer uma relação de similaridade, certo? Uma comparação, uma analogia, enfim, com a área no triângulo. Agora, por exemplo, se eu fizer um outro gráfico, esse aqui, por exemplo. Editar isso vai ser uma caganeira, né? Misericórdia. Tá, repreendido em nome de Jesus Cristo. Porra, se eu tivesse aquela funçãozinha pra parar aqui. Então, se eu tivesse uma outra função, certo? Uma funçãozinha agora. E essa minha função, ela vai ser essa aqui, ó. Perceba que é uma parábola, né? E eu vou dizer que o meu f de x, ele vai ser igual, na verdade, ao meu x ao quadrado, certo? Sempre usando essas funçãozinhas aqui que a gente já está acostumado a ver, né? Para que fique mais claro, né, para o aluno. Não está muito bem desenhado, mas é mais ou menos isso aqui que eu quero mostrar. Então perceba o seguinte, que quando x é igual a 1, aqui eu tenho o meu eixo do x, né, e aqui o meu eixo do y, que é o meu f de x. Se eu colocar 1 aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou ter 1 aqui. Quando o meu x é igual a 2, 2 ao quadrado, 4. Quando o meu x é igual a 3, 3 ao quadrado, 9. Quando o meu x é igual a 4, 4 ao quadrado, 16 e por aí vai. Então perceba que eu tenho uma funçãozinha aqui, né? F de x é igual a x ao quadrado. E agora eu vos pergunto, se eu quiser achar a área, certo? Delimitada por essa curva aqui, ó, essa curva aqui de amarelo. Se eu quiser achar essa área aqui, debaixo dessa curva aqui, delimitada por essa curva e também pelo meu eixo x. Certo? Se eu quero achar essa curva aqui, como é que eu faço? Perceba que aqui eu não tenho uma área, né, geométrica que eu possa fazer uma comparação, entendeu? Então é o seguinte, cara, o meu tio Leibniz, né, mas alguns outros caras aí da antiguidade,
eles pensaram o seguinte: perceba que uma forma razoavelmente fácil de calcular essa área seria eu fazer o seguinte, você vai concordar comigo. Se eu desenhasse aqui, ó, vários retângulozinhos aqui, ó, tá vendo? Pegasse aqui e desenhasse vários retângulozinhos, ó, certo? O que é que iria acontecer? Perceba que se eu conseguisse somar, né, a área desses retângulozinhos aqui, ó, eu iria me aproximar muito à área desejada, né? Que é a área ali que eu falei que estava delimitada sobre... Estava dentro desse que eu pintei de vermelho ali. Para ficar mais claro que está delimitado aqui aonde eu vou fazer dessa cor. Para ficar bonitinho. Certo? Quero saber essa área aqui, ó. Perceba que essa área, né? Ela muito se assemelha a essa área de vermelho aqui. É claro que existe esses espaçozinhos de preto que também fariam parte da área, no entanto, não vai estar, né? Então, eu posso dizer o seguinte: perceba que esse espaço daqui para cá, fazer de branco aqui, esse espaçozinho daqui para cá, ele é quem? Ele é o meu dx. Isso significa que ele é esse x2 menos esse x1. Isso aqui vai ser igual a 1. Perceba que todos esses espaçozinhos daqui para cá, ou seja, as bases, né, desses retângulos que eu criei, eles são dx's, certo? Quase que não sai aqui. E aí o que é que acontece? Todo esse dx é igual a 1. Então, a distância daqui para cá é 1, 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 e assim vai. Agora eu vos pergunto, quem é a área desse retângulozinho aqui, ó? Quem é a área desse retângulozinho aqui? Vai ser o meu dx, que é 1, certo? Vezes a minha altura aqui em y, que ela vai ser 1 também. Então, a área desse retângulozinho aqui vai ser 1. Agora, quem é a área, para ficar mais claro, né? Quem é a área desse outro retângulo aqui? Perceba que daqui para cá é 4, então a minha altura é 4, certo? E a minha base é 1 também. Ou seja, como eu havia dito, todas as bases dos meus retângulos são iguais a 1, certo? Então, o que é que acontece? Quanto tempo eu já tenho? Não sei, foda-se. Essa areazinha aqui vai ser igual a 4, certo? Então, aqui eu tenho o seguinte, 9, né? Então, essa areazinha vai ser igual a 9. Coincidente, essa areazinha, ela vai ser igual à minha altura, certo? Minha área vai ser igual à minha altura. Claro que a área em metros quadrados, né? E a altura em metros. A única coisa que diferencia será isso. Então, se eu somar 1 mais 4 mais 9 mais 16, eu vou conseguir achar uma área que muito se aproxima, né, da área que eu estou querendo achar. No entanto, se eu diminuir esses retângulos mais ainda, ou seja, fizer com que esse dx ele seja bem pequeno, ou seja, 0,0001 ou 0,00001, como a gente já viu, não existe um número que seja mais próximo de zero, né? Então a gente pode escolher o quanto esse dx pode ser pequeno, certo? Se você não viu esse vídeo, veja em limites, né? Onde a gente faz aquela brincadeirinha do sapo e tal e tudo mais. Então o que é que acontece? Eu vou fazer com que esse dx meu ele seja bem pequeno. Se eu fizer isso, perceba que agora eu vou fazer um pouquinho maior aqui. Nossa, como eu sou um bom desenhista, hein? Ficou perfeito. Então eu vou fazer retângulozinhos bem menores aqui agora, certo? Espero que fique bom para enxergar, né? Então, o que é que acontece? Se eu fizer esses retângulozinhos menores e eu calcular o somatório de todos esses retângulozinhos aqui,
perceba que evidentemente a minha área ela mais vai se assemelhar à área do somatório dos meus retângulos, né? A área original que eu quero achar, né? Então se eu fico, quanto mais, né? Quanto menor eu faço esses retângulos, perceba que esses espaçozinhos aqui, ó, até por lógica mesmo, né? Esses espaçozinhos que ficou sobrando aqui, ó, eles são menores do que esse espaço aqui, né? Para você ver isso, basta que você faça, você pegar uma função aqui, ó, se você fizer, por exemplo, 1, 2, só dois retângulos e querer calcular. Porra. Você vai pegar essa área mais essa área e vai ficar, né, ruim. Agora, se eu fizer aqui o retângulo assim e fizer eles bem pequenininhos, ó, aí você vai estar bem torto aqui, mas acho que deu para entender a ideia aí, né? E fizer eles menorzinhos, né? Assim, por exemplo. Então, com certeza, eu vou ter uma aproximação maior da minha área. E se eu fizer eles bem pequenos, eu vou chegar tão próximo da minha área e vai ser praticamente como se fosse a minha área. Então, eles concluíram o seguinte, que se eu fizer um somatório, certo? Para quem nunca viu esse símbolo aqui, é um símbolo do somatório, certo? De todos esses retângulozinhos aqui, ó, se você não conhece esse símbolo, procure estudar sobre o símbolo do somatório, certo? Senão vai ficar difícil para você entender. Então perceba que eu posso... Essa área aqui, ó, ela vai ser o somatório de todos os meus retângulozinhos. Agora perceba que ainda tem aqui mais, né? Um tiquinho assim, e aí vai, mais ou menos assim. Perceba que essa área aqui quase, né? Quase que é a área mesmo que eu quero achar. Então, o somatório do meu f de x vezes o meu dx vai ser exatamente igual a essa área aqui, ó. Tá certo? Por que o f de x? Eu já havia explicado antes, certo? O f de x nada mais é de que a altura do meu retângulo, né? Colocar aqui, ó, fazer de outra cor aqui para ficar mais filé. Então, o meu f de x, na verdade, ele vai ser o meu y, certo? Que vai ser a altura do meu triângulozinho. E o meu dx, ele sempre vai ser a mesma coisa, certo? Quanto menor o meu dx, melhor, mais aproximado vai ser a minha área. E o que é que acontece? Eu vou, se eu fizer um somatório, né, de todos esses f de x vezes dx em cada ponto, ou seja, isso aqui ó, eu vou chamar de um ponto, ó, e depois eu vou explicar por quê. Esse intervalozinho daqui para cá eu vou chamar de um ponto. Ou melhor, eu vou explicar agora mesmo por quê. Perceba o seguinte, que se eu tenho um intervalo aqui, ó, que esse intervalo aqui, que ele vale 1 nesse caso, se eu for diminuir esse intervalo, vou diminuir na metade, diminuir na metade de novo, diminuir na metade de novo. Vai chegar um momento que ele vai virar um ponto, né? Então eu posso dizer que esse intervalozinho aqui é o meu ponto, onde eu quero. É o ponto da minha derivada. I used to kill my home myself. Laser, you need my love. Agora perceba que como é que eu posso fazer isso aqui, cara? Como é que eu posso fazer um somatório, né, de todas as minhas, de todos os meus retângulozinhos aqui? Isso é algo bem complicado, né? E esse somatório aqui, tá certo? Ele vai ter um valor final em x, final, certo? Que eu quero somar até um x final aqui, ó. Vou dizer aqui de x igual a 0, certo? Até o meu x final, certo? Agora o que é que acontece?
Para que isso fique claro, vamos supor que esse dx aqui é 1, certo? Então, eu vou pegar 1, que é o meu dx, vou colocar aqui. O meu f de x é quanto? É 1, né? Então, 1 vezes 1 mais 1, sempre 1, meu dx vai ser 1, sempre 1, mais 4 vezes 1 mais 5 vezes, mais 3 vezes 1 e assim vai, né? Até que eu chegue no meu x final aqui, certo? Então você pega esse x final e divide pelo seu dx e aí você vai achar o número de vezes que você vai somar, né? A ideia é essa. Então perceba que esse somatório aqui, ele vai depender do intervalo do meu x, né? Então como eu quero um intervalo bem pequeno, eu não vou somar de 1 em 1 quando x é igual a 1, x é igual a 2. Eu vou somar quando x é igual a 0, né? Começa aqui de 0, depois 0,00001, por exemplo, depois 0, eu nem sei quantos zeros eu falei, vamos botar 3. 0,001, depois 0,002, depois 0,003, até o meu x final. Se o meu x final for 4, por exemplo, então vou fazer isso até 4. 0,004, 0,005, até chegar em 4. Quando o meu x for 0, o meu dx, perdão, for 0,00000, vários zeros aí, 1, aí eu tenho que fazer isso até o meu x final. Espero que essa parte fique clara. Então, na verdade, como é que eu posso fazer isso, né? Isso realmente, durante muito tempo, né? Até o meu próprio tio Newton também tentou resolver esse problema e isso é realmente muito complexo. Mas depois os caras tiveram uma sacada genial. Tiveram uma sacada bem bacana mesmo, assim. E eu vou falar sobre essa sacada.